Vale do desespero. O que vem na sua cabeça quando eu falo esse termo? Eu sei que ele parece meio algo medieval, talvez algo vindo do Senhor dos Anéis, mas não é tão místico assim. E tá bem mais presente na nossa vida do que a gente consegue imaginar. A ideia do vídeo de hoje é trazer esse conceito de vale do desespero ou vale das incertezas. Foi um conceito que eu criei, na verdade só uma terminologia, para algo que eu já passei e posso estar passando na minha vida, e eu tenho certeza que muitos de vocês também vão se identificar. Mas sem enrolar muito, o que seria esse vale do desespero? Eu defini esse conceito muito olhando a minha trajetória de vida e vendo que a gente tem momentos das nossas vidas que a gente fica nesse limbo, nesse período em que a gente só fica plantando uma semente, insistindo em algum projeto, criando algo sem ter uma certeza de fato se a gente vai ter algum resultado disso. E eu posso trazer diversos exemplos. Eu lembro quando eu estava, por exemplo, na época do colégio, e eu não tinha certeza nenhuma do que eu ia fazer da minha vida, qual que ia ser minha profissão. Eu vi os meus colegas na minha volta já escolhendo, sei lá, medicina, odontologia, engenharia, e eu não tinha nenhuma certeza de onde eu queria ir. E eu acabei entrando num curso na época que foi de engenharia de produção, sem ter de fato esse feeling de que era o que eu deveria estar fazendo. Mas eu lembro que eu fiquei nesse vale entre saber se eu ia entrar ou não na faculdade, e como ia ser minha vida, e se tudo aquilo que eu estava estudando, todos os projetos que eu estava pensando na minha mente, se eles teriam algum resultado de fato. E também eu posso trazer um outro exemplo que está mais no meu dia a dia atualmente, tá? Esse canal do YouTube, por exemplo, eu vejo que é algo totalmente construtivo, algo que eu estou fazendo do meu coração, e também de tudo que eu estava pensando há alguns anos já, e por muito tempo procrastinando. E essa parte do canal, eu vejo que eu estou passando justamente por esse vale do desespero, esse vale de incertezas. Por quê? Eu chego aqui, produzo alguns conteúdos que eu não sei se de fato vão chegar para um patamar que eu penso em chegar. Mas é justamente nesse momento que a gente tem que ter essa reciprocidade, talvez seja a palavra, de olhar com bons olhos, de entender que parte do processo é de fato a gente abraçar isso, abraçar as incertezas, não saber se isso vai dar certo, passar por esse vale. E eu vou falar um pouco mais no detalhe agora no vídeo, como que a gente consegue passar por esse vale de incertezas, esse vale do desespero, sem a gente se perder, sem a gente perder nós mesmos nesse processo. O primeiro critério que eu entendo que a gente tenha que ter para passar por esse vale de incertezas nas nossas vidas é a gente olhar não focando no resultado, mas sim na caminhada, na trajetória. E eu sei que parece um pouco clichê, mas se tem uma razão das coisas serem clichês é porque elas foram ditas algumas vezes por diferentes pessoas. Então, alguma verdade deve ter nisso. Se a gente for pensar, a gente vai olhar para, por exemplo, esportistas ganhando suas medalhas de ouro, pessoas chegando no pódio, ou, por exemplo, empresários ganhando seu primeiro milhão, escritores se tornando famosos. E a gente vai olhar essas pessoas com esse critério de sucesso a partir dos resultados delas. Como se antes delas conquistarem essa medalha, antes delas chegarem nesse pódio, tudo aquilo que elas tinham feito na trajetória não valesse. E aí que tá um grande erro, aí que tá o grande engano. Todas as pessoas de sucesso que você vai ler nos livros, você vai ver nos vídeos, ou você vai conversar no seu dia a dia, elas têm esse caráter específico de se apaixonar pela jornada, se apaixonar pelo processo e, mais importante, não do que elas vão conquistar, não do resultado que está externo a elas, mas sim de quem elas vão se tornar. É como se aqui nesse momento o nosso processo criativo, o nosso objetivo principal se misturasse com quem a gente é, como se estivesse dentro do nosso âmago essa sensação de fazer parte do processo e ao mesmo tempo a gente se tornar o processo. A nossa vida se misturar com a nossa arte e as coisas serem uma só. E eu sei que parece meio filosófico isso, meio abstrato, subjetivo até mesmo, mas se a gente começa a olhar para essas trajetórias que eu comentei, a gente vai ver que isso é um critério muito comum entre essas pessoas. A gente tem que parar de olhar para o resultado, para a medalha, para o troféu, para o pódio, ou para seja lá o que for a definição de sucesso que a gente tenha, dinheiro especialmente, eu acho que também está muito ligado a isso. E a gente tem que olhar para o que essa pessoa teve de trajetória antes, o que ela passou antes de chegar nesse momento.
A gente cria essa ideia de que a gente tem que dar só holofotes para quando a pessoa já está no topo, quando ela já ganha a recompensa dela, o resultado dela, e meio que ignora toda a trajetória que ela teve que passar para chegar ali. Então acho que uma dica que a gente consegue trazer para nossa realidade é: se apaixone o máximo possível pelo processo. Não é romantizar algo simplesmente por viver no mundo de conto de fadas, mas tudo que você puder trazer de positivo, de elementos bacanas, legais, leves até mesmo na sua jornada, vão ser fatores que vão contribuir para você continuar fazendo o que você está fazendo, mesmo que não veja nenhum resultado no momento. É isso que vai fazer com que você consiga manter uma visão de longo prazo para os objetivos que você quer, mesmo que no momento você não tenha nada. Então, quando você vai olhar um escritor ou uma escritora numa sessão de autógrafos de um best-seller vendido, ou quando você vai, por exemplo, ver alguém erguendo um troféu num campeonato, ou uma pessoa ganhando seus primeiros milhões num projeto de empreendedorismo, você tem que olhar com um foco na trajetória, no que essa pessoa passou, no que foi o dia a dia dela, e não só quando os holofotes e as câmeras estavam apontados para ela. Isso vai fazer muita diferença. O segundo passo para a gente conseguir vencer esse vale de incertezas que eu considero é a gente traçar nossas metas e os nossos objetivos baseado em ações e não nesses resultados. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre metas, objetivos, a gente tem uma tendência natural a querer jogar tudo isso para uma frase curta, para um objetivo simplista demais, ao invés de a gente focar nas ações que a gente vai tomar para conseguir chegar nesse objetivo. Por exemplo, se você quer se tornar um maratonista e você não corre nada, ou você quer se tornar um Ironman, por exemplo, correr, nadar e pedalar. Eu sei que parece um exemplo meio extremista, mas vamos usar esse caso. Você não tem que ficar usando a sua meta, o seu objetivo, a partir de um prisma de eu vou me tornar um Ironman. Mas sim, você tem que olhar os seus objetivos e as suas metas a partir do contexto de eu preciso fazer, 5 dias de pedalada na semana, 4 dias de nado, 4 dias de corrida, enfim, seja o que for, para conseguir chegar nesses objetivos. Ou seja, em vez da gente focar nesse objetivo de uma forma mais macro, como também, por exemplo, perder 10 quilos ou ganhar 15 quilos de massa magra, a gente tem que inverter essa lógica e conseguir estratificar isso em pequenas gavetas, que é assim que a gente abrir essas gavetas, ou seja, a gente cumprir esses objetivos, a gente vai chegar mais perto de conseguir executar isso que a gente quer. A gente começa a ter um pé muito no chão, quando a gente começa a olhar as metas e os objetivos a partir do prisma das ações, porque a gente não consegue mais fingir que tentou, a gente não consegue mais enganar, ludibriar o nosso próprio esforço. Por exemplo, se você está pensando nesse caso dos perder alguns quilos, você não consegue deixar isso de uma forma meio abstrata de meu objetivo é perder 10 quilos. E chegar lá e você não conseguir cumprir o seu resultado de acordo com o prazo que você estipulou, por exemplo. Mas você consegue burlar muito menos esse sistema quando você bota nessas metas e objetivos que você vai 5 dias na semana fazer uma academia e você vai entrar em déficit calórico de segunda a domingo. Você diminui a chance de as coisas não acontecerem. Você aumenta a probabilidade de ter sucesso, porque você começa a botar os pés no chão, você começa a ver uma ação concreta na sua frente para ser feita. E eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu sou uma pessoa assim. Eu funciono muito melhor quando eu tenho um ambiente propício a fazer o que eu tenho que fazer. E quando eu falo de ambiente, eu não digo simplesmente um quarto que vai me favorecer ter uma vista, que vai me inspirar, mas eu digo um ambiente como um todo. O ambiente pode ser o nosso quarto de fato, pode ser o nosso ambiente de trabalho, os livros que a gente lê, as pessoas que a gente conversa, tudo isso é ambiente. Então eu vejo que quando a gente consegue transformar isso em algo positivo, quando a gente consegue transformar isso a partir do prisma das ações, do que a gente tem que fazer, as coisas tendem a andar muito melhor. A gente consegue ficar menos abstrato, subjetivo e procrastinando até uma meta que parece tão impossível, tão irreal pra gente, como esses exemplos que eu citei, e começa a fazer com que ela se torne real. Então ela sai do impossível pro possível, e a partir desse possível ela só vai se tornar provável quando a gente conseguir fazer essa transição a partir dessas ações do nosso dia a dia.
do dia a dia, do segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, e o que a gente está fazendo nesses dias, o que a gente está fazendo nessas horas, nesses minutos, para conseguir chegar nesse objetivo. E por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre comunidade. Nós somos seres que somos sociais por natureza. Eu sei que eu falei no último vídeo sobre a importância da gente estar só, a importância do silêncio e como esses elementos nos contribuem para a gente conseguir conquistar coisas que a gente, no meio de uma multidão e numa interação com outras pessoas, muitas vezes a gente não consegue. Mas também, assim como o silêncio é importante e poderoso, também é importante e poderoso a gente ter justamente essa troca com outras pessoas. E não só com outras pessoas de uma forma geral, mas se você tem um objetivo específico, uma meta específica que eu comentei no item 2, e você quer realizar ela, faz muito mais sentido você se conectar com pessoas que, no mínimo, pensem parecido com o que você pensa, ou que tenham um objetivo muito próximo do que você tem. Então, para a gente sair desse vale do desespero, dessas incertezas de se a gente vai ou não conseguir realizar aquilo que a gente quer, se tudo essa construção que a gente está fazendo diariamente, sei lá, de escrever bastante, de entregar nossa vida num projeto, de falar com clientes, de escrever um livro, sei lá, criar um canal no YouTube, seja qual for o seu objetivo, se você está nesse vale de incertezas, quando você consegue se conectar com pessoas que pensem muito parecido com você, ou que estejam nesses objetivos muito claros, que fazem muito sentido com a sua jornada, as coisas ficam mais leves. Você consegue, de certa forma, transmitir e passar esse peso, esse fardo desse momento que você tá de produzir, não ver resultados, com outras pessoas que também passaram por essa jornada ou que estão passando nesse momento. Não precisa ser alguém que você se conecte, que, sei lá, já chegou no objetivo que você quer chegar, mas que esteja também nesse caminho. Então você consegue fazer trocas muito melhores, e eu acho que o principal é que a gente tira esse peso do fardo de sentir sozinhos nesse sonho meio louco que a gente tem, nessas metas meio malucas e ao mesmo tempo parece tão intangíveis, tão longe da gente conseguir alcançar, e a gente consegue se conectar com pessoas que estejam passando pela mesma coisa, e a gente alivia esse fardo, de certa forma, em conjunto com essas outras pessoas. A gente compartilha uma visão de mundo, uma ideia de mundo, de objetivo, das coisas que a gente quer com outras pessoas, e aí vem o poder da comunidade para mim, que está muito ligado à natureza humana. A gente consegue olhar para algo que é maior que nós mesmos, e isso é muito poderoso. Quando a gente consegue sair do nosso umbigo, né, no caso, de parar para olhar simplesmente para nossa bolha e começar a olhar para fora e definir critérios e objetivos de mundo que sejam maior que nós mesmos, ou seja, tirar uma visão muito individualista para olhar para um todo, para o que a gente pode agregar de fato para a vida das pessoas, a gente tem um objetivo maior que nós e faz muito mais sentido para aquilo que a gente quer quando a gente consegue pensar dessa forma. E a gente chega muito mais rápido nos resultados que a gente está buscando também quando a gente compartilha essa visão de mundo, quando a gente compartilha essa ideia que a gente tem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se não é inscrito no canal ainda, fique à vontade para se inscrever e comentar aqui também no vídeo, que vai ser um prazer falar com vocês, tá? Muito obrigado e até mais.